Tudo bem, gente? Resolvi gravar esse vídeo e deixar salvo aqui, não sei se deixarei por muito tempo. Mas pra gente meditar, quero que vocês também comentem aí embaixo pra ver o que vocês acham. É a minha opinião, tá? Não tô falando nenhuma verdade absoluta, não é uma verdade teológica, nem filosófica. É a minha opinião. Eu tenho percebido nos atendimentos e na vida no geral que as pessoas estão, mesmo aquelas pessoas que têm uma vocação definida, seja matrimonial, seja vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, enfim, as pessoas que são realizadas, digamos assim, que estão com a vocação já definida, que têm uma vida bem estabelecida, uma vida profissional legal, que tem uma vida religiosa ok, ou seja, tá tudo ideal. Eu tenho uma vida profissional ok, eu tenho uma vida matrimonial ok, eu tenho filhos, eu tenho minha profissão, então assim, tá tudo ok. Porque quando não está tudo ok, a gente poderia pensar que talvez pudesse ser isso, que é a ilusão que a maioria das pessoas tem. Então, os solteiros ficam naquela ilusão de que, não, mas o dia que eu casar, né, aí tudo vai mudar e a minha vida vai fazer sentido, porque agora eu tô sem sentido. E eu também pensava assim, que é como se a nossa vida fosse realmente, o fim dela fosse a vocação. E, na verdade, não é. Por que não é? Porque a vocação, ela é só um meio. Ela não é o fim, e não deveria ser, como eu já falei aqui anteriormente várias vezes, nós temos falado sobre várias vezes. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós, como humanos que somos, filhos de Deus, nós temos um chamado, uma missão pessoal, individual, intransferível, e ela pode sim passar pela vocação, mas ela não necessariamente é a vocação. Porque a vocação, ela não é infinita, ela é finita. Ela não é permanente. Porque a gente casa até que a morte nos separe, e a morte é uma realidade. Então eu posso casar e meu marido ou minha esposa morrer. Eu posso casar, ficar viúvo, meus filhos, se eu já tiver filhos, vão viver a vida deles como adultos, e aí a minha vida acabou. Porque se a minha vida, o fim é a vocação, se existe alguma circunstância que me limita com relação à vocação, a minha vida acaba. E aí é o que está acontecendo. Depois do pós-Covid, que nós vimos tantas famílias que ficaram assim desconsoladas, ficaram desajustadas, porque às vezes eram famílias numerosas, com 5, 6 filhos, e aí a esposa ficou sozinha, porque o marido pegou Covid e morreu. Foram vários, gente. Eu conheço várias pessoas que passaram por essa realidade. Às vezes o oposto, a mulher morre, fica os filhos com o pai, e o pai que é o provedor, então ele trabalha fora, e aí como é que deixa os filhos, e às vezes não tem uma rede de apoio. Então assim, é uma realidade que bateu na nossa porta recentemente. Então isso nos fez pensar muitas coisas. Poxa, será que o fim realmente é a vocação? Será que é isso que realmente me realiza? Porque tá uma moda, né? A gente tá falando muito sobre isso, da atenção com os filhos, de ser esposa, de ser mãe, de estar atento e de me dedicar mais a essa realidade, não só profissional, né? Tirar essa mentalidade muito materialista do dinheiro e do poder e tudo mais, é super válido. Eu sou a maior defensora das famílias numerosas, sou defensora da educação domiciliar, sou defensora de várias dessas situações que eu estou relatando para vocês. A questão é muito perigoso a gente se frustrar e cair numa depressão ou numa falta de propósito, uma falta de valor existencial, porque eu depositei todas as minhas motivações em cima da minha vocação, que não é infinita, ela é finita. Então, olha como é perigoso isso. Por que você vive? Não, eu vivo pelos meus filhos, eu trabalho para dar o melhor para eles, tudo que eu não recebi e tal. E aí acontece alguma coisa, seus filhos vão embora, né? Os seus filhos, de repente, pode acontecer um acidente e morrer os filhos. E como é que vai ser? Qual que vai ser a sua motivação agora?
Se não é mais os seus filhos, que era a sua motivação, sem essa motivação, o que vai ser da sua vida? Então a gente tem que pensar sobre isso e entender que a nossa missão, nosso chamado, o propósito da nossa vida, ele vai para além da vocação. Ela passa pela vocação? Passa. Pelo nosso estado de vida? Passa. Mas ela não pode acabar aqui, nesse lugar. E nós temos visto, eu tenho presenciado isso, muitas vezes, da pessoa ficar assim, sem norte na vida. Ela não tem sentido mais de viver, porque eu fiquei viúva, porque meus filhos foram embora, porque agora eu não tenho mais o que fazer. Eu divorciei, de repente aconteceu de você não ter mais separação. A gente tá vendo como isso está sendo comum. E aí separou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Principalmente aqueles que levam a sério o sacramento, que sabem que tem que manter a castidade, não pode se relacionar com outra pessoa. Você vai ficar sozinho, você não vai poder exercer as suas funções matrimoniais. E aí como é que vai ser a sua vida? Você vai viver só para trabalhar? Para ganhar dinheiro? Para viajar? Para construir coisas materiais que também são finitas? E você acha que você vai se realizar? Se você vai ser feliz dessa forma? Não vai. Então a gente precisa entender assim, para que Deus me chamou? Para além daquilo que é o estado de vida que eu escolhi, o que mais será que Deus me chamou? Para o que mais Deus me chamou? Vamos analisar os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, a vida dos santos. Olha como que pode passar pela vocação, mas estava para além da vocação. Não é a vocação em si que vai realizar você. Não é. Então a gente tem que meditar sobre isso e colocar isso em forma de oração. Senhor, por que o Senhor me chamou? Agora vamos falar o outro lado. Aquelas pessoas que às vezes passaram por um divórcio, às vezes passaram pelo luto, viúvas, pessoas que perderam seus filhos e conseguiram criar um apostolado gigantesco que alcança milhares e milhares de pessoas com o testemunho da própria vida. E nem sempre é falando, é dizendo palavras, mas é o testemunho da vida da pessoa. Que a pessoa começa a entender, poxa, eu vou fazer da minha dor o meu apostolado. Olha, eu vivi uma realidade assim. Aí eu vou ajudar outras mulheres que ficaram viúvas também, que passaram pela mesma situação que eu. E você começa a ser uma rede de apoio para essas pessoas. É uma forma de missão. Olha quantos dos patriarcas, dos profetas que tiveram que abandonar as suas famílias para seguir a sua missão. Quantos deles? Como está na palavra, quem deixa seu pai, sua mãe por mim me encontrará. Não tenha medo. Então, quer dizer, realmente a gente precisa pensar sobre isso. Eu preciso ter uma motivação interior, um propósito na minha vida. Eu preciso descobrir algo transcendente, porque se for finito material, você pode se frustrar. Pode, talvez não. Talvez você morra ali vivendo pela sua família e tá tudo certo. Mas pode ser que não. E nós temos que estar preparados para isso. Então pensa o seguinte: eu preciso de uma motivação que vai para além da minha família. Eu preciso ser bom, eu preciso fazer o bem, eu preciso deixar um legado para a sociedade, um legado para a humanidade, usando dos meus talentos, das minhas habilidades ou não. Porque às vezes Deus vai te capacitar para uma coisa que você nem imagina. Porque às vezes a gente tem habilidade, não, eu sei cantar, eu tenho voz para cantar. Mas Deus está me usando mais como terapeuta do que como cantora. Mas eu tenho um talento e eu uso desse talento também para agregar na minha terapia. Às vezes eu canto e tudo mais. Também me coloco a serviço nesse sentido, porque foi um talento que Deus me deu. Mas vocês percebem que não necessariamente? Olha para você ver Moisés. Moisés foi chamado ali para uma grande missão. Uma grande missão. Ele não se sentia apto para falar. Alguns falam que ele era gago, né? Que ele tinha dificuldade de falar, de gesticular. Ele não era uma pessoa segura, de um temperamento melancólico, né? Super fechado ali, desconfiado. Mas Deus o chamou. E ele teve que enfrentar essas barreiras
E geralmente é assim, geralmente Deus nos chama para algo que a gente tem uma certa resistência. Então, pensem sobre isso. Como que eu posso me colocar à disposição? De repente você vai criar um projeto, de repente você vai estar vinculado a algum movimento, alguma coisa que vai para além, que vai te gerar um sentimento de serviço. Porque a vocação, de certa forma, é uma obrigação. Se eu casei, é minha obrigação criar meus filhos, educá-los, né, amá-los, cuidar deles e tudo mais. Faz parte da minha obrigação, foi uma escolha que eu fiz. A missão, ela vai além. Então vamos pensar sobre isso, porque às vezes você tem tudo e sente um vazio. E esse vazio está na falta de propósito, na falta de entender que você tem um chamado e esse chamado é só seu. Ele também é intransferível, ele também é insubstituível. E nós teremos que prestar conta não somente dos erros que eu fiz, dos erros que eu cometi fazendo, mas também daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que eu deixei de servir, né? Então, o Senhor nos capacita, cada um com as suas atribuições, mas é importante que vocês entendam que todos nós temos um chamado, uma missão, e ela é intransferível. Pensemos em Nossa Senhora. Ela foi o único ser humano que foi concebido sem o pecado original. Beleza, ela foi concebida sem o pecado original. Mas ela tinha um livre-arbítrio. E ela poderia ter dito não. A missão que Deus deu. Qual que era a vocação de Nossa Senhora? O matrimônio. Ela casou. Ela tinha a sua atribuição como mãe, como esposa. Se não fosse por Jesus, ela ia ser mãe de outro, né? Se não fosse esse chamado a ser a mãe do Salvador. Mas vocês percebem que Nossa Senhora podia ter dito não e o rumo da humanidade seria completamente diferente. Então, o que ela fez era uma missão dada a ela e somente a ela. Então, o que será que Deus te chamou? Para que o Senhor te chamou? O que é para ser feito através das suas mãos e que não pode ser feito por outra pessoa? Quantas pessoas podem estar esperando o seu sim? E às vezes não é esperando que você vai falar, evangelizar através da boca, mas evangelizar com a sua vida. Talvez você não vai precisar dizer nada, mas talvez agir com as próprias ações, com o seu testemunho vivo. Então pensem sobre isso. Procurem algo dentro de vocês que faça sentido, que motive vocês. Ainda que não seja tão latente, tão óbvio, tão claro para você, põe isso em oração. Peça para o Senhor te mostrar. Pode estar vinculado à sua profissão e pode não estar vinculado à sua profissão. Pode estar vinculado à sua vocação e pode não estar vinculado à sua vocação. O importante é que tenha uma motivação que vai para além daquilo que é finito. Porque se for para algo que é transcendente, o mundo pode acabar, o mundo pode cair. Que você vai continuar tendo ânimo para viver, motivação para viver. Não só por temor, não só porque não, eu sei que não, Deus está comigo. Gente, isso, Deus deve bastar. Mas a gente não vai se realizar nessa vida plenamente, dentro dos limites de ser humano, se nós não cumprirmos a nossa missão. Então, existe a vocação e existe a missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Então fica aí pra vocês, espero ter ajudado, espero ter feito vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.